Oi, meus amores. Vocês me dão licença de entrar um pouquinho na vida de vocês hoje? Meu nome é Zilda Barbosa. Tenho 72 anos bem vividos. Ou, pelo menos, achava que tinha. Porque tem coisa que a gente passa na juventude. Mas tem coisa que só aparece quando a gente acha que já viu de tudo. E foi isso que aconteceu comigo. Senta aí, pega um café. Porque o que eu vou contar não é história inventada de novela, não. É real, doída. E, olha, eu precisei de muito tempo para ter coragem de abrir essa ferida. Mas hoje eu tô aqui, com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Antes de mais nada, se você tá chegando agora, já se inscreve aqui no canal diário da Vovó 3. Deixa seu like se puder. Compartilha esse vídeo com alguma mulher que você ache que tá desconfiada de alguma coisa. Porque, minha filha, a gente é a última a saber mesmo. E dói. Mas vamos começar do começo. Eu sou Zilda, nasci em 1952, lá no interior de Minas. Vida simples, sabe? Roça, fogão a lenha, casa cheia de irmãos. E a gente aprendia cedo a cuidar dos outros. Cresci, casei nova, tive meus filhos. Depois fiquei viúva cedo demais. E pensei, o que era pra acontecer de ruim já aconteceu. Doce ilusão. Passei um bom tempo sozinha, viu? Cuidando dos netos, fazendo crochê, plantando minhas couves, ajeitando minha hortinha. Até que um dia, num daqueles bailinhos que tem no clube da cidade, conheci ele. Ele. Sabe aquele tipo que ainda dança bem mesmo com os pés duros? Que puxa a cadeira, fala baixo, olha no olho? Pois é, me pegou, me elogiou as mãos, disse que eu tinha cheiro de bolo quente. E olha que eu nem uso perfume caro, viu? A gente começou a conversar, depois dançar, depois rir e pronto. O danado entrou. Nos primeiros meses, era só alegria. Ele vinha todo arrumado me visitar. Trazia pão doce. Dizia que não sabia como ficou tanto tempo sem alguém como eu. E eu, boba, já tava com os olhos brilhando como menina moça. Me sentia viva de novo, desejada. Cuidei dele como se fosse ouro. Fiz minhas comidas preferidas dele. Arrumei a casa, deixei até meu quarto mais bonito. E ele sempre ali, me chamando de meu bem, me abraçando forte, dizendo que eu era o amor que ele tinha procurado a vida toda. E eu acreditei, com força. Mas sabe, o tempo passa e a gente começa a perceber umas coisas. Uns silêncios diferentes, uns olhares que desviam, uns sumiços que não eram antes. Mas a gente se engana, né? Diz, é cansaço, é idade, é a cabeça que anda longe. Só que o coração de mulher sente. Não importa se tem 20 ou 70. A gente sente. Mas ainda assim, eu não queria ver. Fechava os olhos. Engolia o choro escondida no banheiro. E seguia sorrindo. Até que um dia, tudo mudou. E aí, minha filha, eu descobri do jeito mais cruel possível. Mas calma, eu não vou pular essa parte ainda não, tá? Eu vou contar direitinho. Porque essa história é cheia de voltas, de detalhes, de lembranças que ainda doem. E se eu tô contando isso aqui hoje, é porque eu sei que não sou a única. Quantas mulheres já não deram tudo de si? Quantas acreditaram que estavam sendo amadas, quando, na verdade, estavam sendo enganadas? E o pior, enganadas com alguém do passado. Uma ex, uma sombra antiga. Uma que nunca saiu do coração dele. Mesmo com todos os anos que passaram. E eu, que me doei inteira, fui a última a saber. Você consegue imaginar o que é isso? Ser a última? Todo mundo já sabia. O bairro comentava, os olhos dele se cruzavam, os passos dele se arrastavam. E eu ali, ajeitando a casa pra ele, cozinhando, passando camisa, costurando o botão. E ele já tava com ela. Mas não quero me adiantar demais. Porque, como eu disse, tem muita coisa que vocês precisam entender antes de chegar nesse ponto. Essa história tem começo, meio e fim. E eu vou contar tudo. Com calma, com coragem e com o coração nas mãos. Porque se isso ajudar uma mulher a não passar pelo que eu passei, já valeu a pena. E se você já passou por isso, ou tá desconfiada, fica aqui comigo. Porque eu prometo te contar tudo. Sem vergonha, sem florear. Do jeitinho que foi. E vou te mostrar também que mesmo depois de uma rasteira dessas, a gente levanta.
Pode ser devagar, mas levanta. Então se inscreve aí, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você já teve o coração partido e vem comigo, porque hoje é dia de lavar a alma. Quando eu acreditei no amor de novo, a vida me ensinou a ser forte, mas nunca me preparou para recomeçar depois de velha. E foi nesse tempo de calmaria que o vendaval chamado Anselmo passou pela minha porta. Depois que o Otacílio se foi, meu primeiro companheiro, pai dos meus 2 filhos, parceiro de todas as batalhas da vida, eu jurei para mim mesma que aquele seria meu último amor. Ele não era de fazer declarações, nem de dar presentes, mas o cuidado dele comigo falava por si. Me protegia do frio, consertava o que quebrava, me ouvia resmungar sem reclamar. Era simples, mas era sólido. Quando ele partiu, levou com ele um pedaço da minha alma. Por anos me escondi dentro de uma rotina calma, quase silenciosa. Meus dias se resumiam à horta, ao fogão, aos bordados coloridos e ao barulho distante da rua. Meus netos vinham de vez em quando, traziam alegria, mas a solidão morava comigo todos os dias. E eu tinha me acostumado com ela. Já não me doía tanto. Era uma solidão mansa, dessas que você aprende a respeitar. Até que um sábado mudou tudo. Foi a Neuza, minha vizinha e amiga de longa data, quem insistiu. Zilda, mulher, vamos naquele bailinho do clube. Vai te fazer bem, mexer o esqueleto, dar risada, se lembrar que ainda está viva. Relutei. Não queria sair do meu canto. Mas ela foi mais teimosa que eu. Me emprestou um vestido azul que me caiu melhor do que eu esperava. Passou um pó no meu rosto e ajeitou meu cabelo com um grampinho enfeitado. Eu me olhei no espelho e quase não me reconheci. Havia anos que não me via com outros olhos. Chegando lá, o salão estava cheio de gente sorridente, luz fraca, música daquelas antigas, de letras que falam direto ao coração. No meio daquela multidão cinza, um homem alto, com postura elegante e um sorriso de canto, me olhou. Um olhar direto, como quem reconhece alguma coisa que perdeu. Ele veio até mim, sem pressa, estendeu a mão e disse com uma voz firme: "A senhora me permite uma dança?" Fiquei paralisada por um segundo. Ri de nervoso. Estava enferrujada, sem jeito, mas aceitei. E foi ali que tudo começou. O nome dele era Anselmo, 71 anos, aposentado, morava sozinho desde que se separou da primeira mulher. Conversava com calma, sem pressa, como quem saboreia cada palavra. Tinha um perfume discreto e o jeito de quem ainda acredita que gentileza não saiu de moda. Na pista, ele conduzia com firmeza, mas sem invadir. Cantava baixinho o refrão no meu ouvido e me fazia rir com comentários bobos sobre os casais ao redor. Quando a música acabou, ele me agradeceu, me acompanhou até a mesa e ficou ali, puxando assunto. Falamos de tudo, da infância, dos filhos, de receitas de bolo, de músicas que a gente gostava. Naquela noite, ao deitar na cama, sorri sozinha. Me senti vista, desejada e, acima de tudo, viva. A partir daquele dia, começamos a nos ver com frequência. Primeiro nos bailes, depois nos bancos da pracinha. E logo ele começou a aparecer na minha casa com pão doce, bolo de fubá e um sorriso que me desarmava. Me perguntava como eu estava, elogiava minha comida, falava que sentia saudade de mim mesmo tendo me visto no dia par anterior. Um dia ele chegou com um presente simples, uma echarpe cor de vinho, dizendo que combinava com o meu jeito elegante. Meu coração quase saiu pela boca. Aquilo me pegou de um jeito que nem eu esperava. Comecei a mudar, passei a me arrumar melhor, a cuidar do cabelo, a usar batom claro. Senti vontade de ser bonita de novo, de ser vista com olhos de encanto. Voltei a me sentir mulher. Não só avó, não só dona de casa, mulher. Anselmo dizia que eu era a calmaria que ele procurava, que tinha encontrado paz ao meu lado. E eu acreditava em cada palavra. Tinha aquele jeito calmo de quem sabe cativar. Não fazia barulho, mas deixava marca. Me ensinava que amar depois da juventude era mais doce, mais maduro, sem pressa. Me peguei sonhando acordada. Já pensava em como seria o futuro com ele. Talvez uma viagem juntos, um domingo com as famílias misturadas. Quem sabe até um casamento no civil. Algo discreto. Tudo parecia possível. Porque,
Pela primeira vez desde que fiquei viúva, eu acreditava que o amor podia voltar. E não era um amor de novela, cheio de flores e fogos de artifício. Era mais bonito, era real. Eu sentia que podia confiar, que tinha encontrado alguém para envelhecer ao meu lado. Não apenas em silêncio, mas com companhia, com afeto, com partilha. Me entreguei, me doei, me abri de novo. E foi por isso que a queda doeu tanto depois. Mas naquela época, eu não sabia o que viria. Só sabia que depois de tantos anos, meu coração resolveu bater diferente. E eu deixei. Os primeiros sinais que eu ignorei. O coração da gente sente antes do corpo perceber. Mas às vezes a vontade de acreditar é mais forte do que a verdade gritando na nossa frente. Depois de alguns meses vivendo aquela alegria discreta com o Anselmo, tudo parecia entrar num ritmo gostoso. Ele vinha com frequência, sentava na varanda comigo para tomar chá de erva doce, contava histórias do tempo em que trabalhava com marcenaria e me elogiava o tempo todo. Mas aos poucos, algumas coisinhas começaram a me cutucar. Pequenas, quase bobas, tão sutis que eu mesma achava que era besteira da minha cabeça cansada. A primeira vez que desconfiei foi numa tarde nublada. Ele apareceu aqui em casa mais quieto que o normal. Sabe aquele silêncio diferente? Ele respondia, mas não olhava nos meus olhos. O sorriso estava estranho, forçado. Até o jeito dele me abraçar era outro. Menos apertado, menos quente. "Tá tudo bem, Anselmo?" perguntei. Ele respondeu com um aceno vago. Disse que só estava com a cabeça cheia. Deixei pra lá. A gente tem dias ruins, né? Eu também já acordei de mal com a vida. Então pensei, não vou criar caso. Mas aquilo se repetiu. Nas semanas seguintes, ele começou a aparecer menos. Às vezes, dizia que tinha que resolver umas coisas, outras que estava meio indisposto. E quando vinha, não ficava tanto tempo quanto antes. Uma vez estava conversando com ele na sala e reparei que ficou inquieto, como se quisesse ir embora logo. O olhar dele fugia do meu, como quem tá com pressa de encerrar a conversa. Me senti descartável, mas guardei aquilo no peito. Outro sinal foi quando, certa tarde, eu comentei sobre uma receita que ele tinha elogiado. Fiz com todo carinho. Arroz de forno com queijo por cima, bem como ele dizia gostar. Mas quando servi, ele olhou pro prato e disse: "Ah, você já fez isso antes, né? Achei que fosse outra coisa." Aquela frase me bateu como tapa. Não era o que ele falou, era como ele falou. Desinteressado, impaciente, como se eu fosse só mais uma obrigação no dia dele. Mesmo assim, ignorei. Comecei a me sentir incomodada com a forma como ele se distraía quando estávamos juntos. Antigamente, ele prestava atenção em cada palavra minha. Depois parecia ausente, olhando pro nada como quem conta o tempo. E eu, ali, falando sozinha, quase implorando por um olhar mais demorado. O pior foi quando percebi que ele tinha mudado o tom comigo. Antes dizia que eu era linda do meu jeito, que meu cabelo branco era charmoso. Agora começou a fazer piadas. "Você devia pintar esse cabelo. Tá parecendo a Dona Benta." Aquilo me feriu, e muito. Mas eu ri, disfarcei, porque no fundo eu não queria brigar. Eu só queria que ele voltasse a ser como era no começo. Que voltasse a me olhar com aquele brilho de encantamento. Comecei a fazer mais do que devia. Comprava doces que ele gostava. Arrumava a casa como se fosse visita de rei. Me enfeitava toda. Fiz até um vestido novo com renda no peito. Tudo para tentar acender de novo o que eu já sabia que estava apagando. Mas nada adiantava. Ele continuava estranho, indiferente. Um dia arrumei coragem e perguntei de frente: "Você tá diferente, Anselmo. Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu fiz?" Ele sorriu sem graça, balançou a cabeça e me deu um beijo na testa. "Coisa da sua cabeça, Zilda. Tá tudo bem." Mentira. E eu sabia, mas aceitei. Porque quando a gente gosta, a gente se agarra até a esperança falsa. Preferi acreditar na mentira dele do que encarar a verdade que já batia na minha porta. Naquela época, eu ainda não sabia quem era ela. Não sabia que o passado dele estava voltando devagar, pelas beiradas. Não sabia que enquanto eu fazia café fresco,
Ele estava adoçando a boca de outra com as mesmas palavras que usava comigo. Mas o meu coração... ele já sabia. Só que, teimosa que sou, insisti. Ignorei os sinais. Me ceguei para não perder o pouco que eu ainda achava que tinha. Foi aí que eu comecei a morrer aos poucos e nem percebi. A reaparição de alguém que eu nunca conheci. Às vezes, o maior perigo não é uma pessoa nova. É aquela que ele nunca esqueceu, mesmo quando jurava que era passado. A história começou com um nome solto, jogado no meio de uma frase, sem intenção. Ou, pelo menos, foi o que pareceu. Era uma tarde comum, dessas em que o céu fica meio encoberto e o vento entra pela janela trazendo cheiro de coisa antiga. Estávamos sentados na varanda, ele tomando chá de camomila, eu fazendo crochê. Conversa mansa, até que ele disse: engraçado, sonhei com a Maristela hoje. Soltei o novelo sem querer. Quem? Ele sorriu como quem se pega lembrando de um tempo bom. Uma pessoa do meu passado. Fui muito apaixonado por ela quando era mais jovem. Fiquei quieta. Ele continuou como se não fosse nada. Foi meu primeiro amor. Sabe aqueles que marcam a gente? Coisa antiga. Sonhei que ela me mandava uma carta. Aquele nome ficou na minha cabeça feito música ruim. Repetia e repetia. Maristela, Maristela, Maristela. Fingi que não me afetou, mas me afetou. A partir daquele dia, percebi que ele falava dela com frequência disfarçada. Essa música me lembra alguém. Eu conheci uma pessoa que fazia isso. Já tive uma companheira que cozinhava parecido com você. E eu ali, fingindo não notar. Mas cada vez que ele mencionava o passado, a lembrança da tal Maristela ganhava mais cor. Um dia, sem querer, ou talvez querendo, ele deixou escapar. Você sabia que ela se mudou pra cá há uns meses? Meu sangue gelou. Então ela estava por perto. Fiz cara de quem não liga. Mas por dentro, meu coração batia como tambor. Quis perguntar mais, mas fiquei calada. O medo de ouvir demais me travou. E ele percebeu meu incômodo. Só não se importou. Depois disso, ele começou a desaparecer mais vezes. Dizia que ia resolver coisas da vida dele. Comecei a contar as ausências, a medir o tempo entre uma visita e outra. Aquilo que antes era quase diário, virou raro. Uma manhã fui ao mercado comprar fubá e vi uma cena que travei no meio da calçada. Anselmo, rindo, de braços dados com uma senhora de cabelo loiro desbotado e vestido florido. Não me viu. Ou fingiu que não viu. Passaram por mim como quem caminha para um lugar que só cabe dois. E ali estava ela. Maristela. O nome que saiu da boca dele com tanto carinho. Agora tinha corpo, cheiro e o braço entrelaçado no dele. Senti uma coisa que não sei explicar. Não foi raiva, nem tristeza. Foi uma mistura de impotência com traição silenciosa. Doeu ver que eu estava sendo deixada de lado, sem nem ter o direito de saber. Voltei para casa em silêncio. Sentei na minha poltrona, olhando para a parede, lembrando de todas as vezes que ele me elogiou. Me tocou o rosto. Prometeu que estava feliz comigo. Mentira. Ou talvez verdade que virou mentira. No fim daquela semana, ele apareceu. Agia como se nada tivesse acontecido, sorridente, com um saquinho de broas nas mãos. Trouxe para você. A padaria nova abriu ali na esquina. Olhei para ele com olhos que já não eram os mesmos. E, mesmo sem dizer uma palavra, ele entendeu que eu sabia. Maristela é só uma velha amiga, Zilda. A gente se esbarrou, conversamos, rimos, mas é só isso. A mesma boca que me beijava. Agora mentia, sem pudor, sem tremor. E eu ainda quis acreditar. Sabe o que é pior do que ser enganada? É se enganar para não perder o pouco que te faz sentir viva. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. A ficha não caiu de uma vez. Ela foi escorregando devagar, como quem se dá conta, aos poucos, que não é mais prioridade, que foi só uma substituta provisória. Um consolo, um ombro para ele encostar enquanto a outra não voltava. E eu, com todo o meu amor maduro, com toda a minha entrega limpa, estava sendo apenas a sombra da história que ele queria reviver. Quando a mentira veio bater na minha porta. Tem mentira que a gente finge que acredita, até o dia que ela aparece na nossa frente, com rosto, voz e até perfume.
Depois daquela cena no mercado com o Anselmo e a tal da Maristela de braços dados, algo dentro de mim quebrou. Mas como toda mulher que amou de verdade, ainda tentei consertar. Não por ele, por mim. Eu queria acreditar que não estava sendo feita de boba, que aquela história era só um mal-entendido, coisa pequena. Nos dias seguintes, ele tentou agir normalmente. Trazia pão de milho, ria dos meus causos, mexia nos meus livros como sempre fez. Mas eu não era mais a mesma. Minha cabeça girava sem parar. O nome dela ecoava em cada gesto dele. Eu comecei a ver sinais que antes preferi ignorar. Um dia, Anselmo apareceu dizendo que ia viajar para resolver coisas da família. Coisa rápida, 2 dias. Na segunda eu volto, minha flor. Me deu um beijo na testa. Foi embora. Na segunda não voltou. Nem na terça. Na quarta, eu já estava com a garganta fechada de angústia. Foi então que aconteceu. Na sexta-feira à tarde, enquanto eu regava as plantas da varanda, vi uma figura subindo a rua com passo lento, mas determinado. Vestia um casaco claro, lenço no pescoço e aquele mesmo cabelo loiro desbotado que eu reconheceria até de longe. Maristela. Ela vinha direto na minha direção. Meu coração começou a bater tão forte que quase me faltou ar. Fiquei imóvel. Queria entrar, fechar a porta, fingir que não vi. Mas era tarde. Ela parou bem na minha frente, me olhou de cima a baixo, sorriu com um canto da boca e disse com uma voz que parecia doce demais para ser sincera: "Você deve ser a Zilda." Assenti com a cabeça. Nem consegui responder. Ela continuou como se tudo fosse normal. "Anselmo me falou muito de você. Muito mesmo. E por isso eu vim. Porque eu precisava olhar nos seus olhos." Minha visão escureceu por um instante. Ela sabia de mim. E eu não sabia que ela sabia. Eu e ele nos reencontramos faz uns meses. Não foi planejado. Mas essas coisas acontecem, né? O que é pra ser, volta. O que é pra ser, volta. Essa frase me cortou mais do que 1000 facas. Ele me disse que estava tentando virar a página, mas o sentimento nunca passou, Zilda. Nunca. Nem pra mim, nem pra ele. Fiquei parada. O mundo parecia que tinha perdido o som. E olha, não vim aqui pra brigar. Vim pra ser honesta. Porque eu também sou mulher. E acho que você merece saber. Honesta? Depois de tudo. Mas eu não falei nada. Só balancei a cabeça. Não por concordar, mas pra ela ir embora logo. E ela foi. Simplesmente virou as costas e desceu a rua como se tivesse feito um favor. Fechei a porta. Encostei. E chorei. Chorei como há muito tempo eu não chorava. Um choro sem som, sem grito, mas que parece que sai do estômago. A mentira veio bater na minha porta, com batom, perfume e vestido florido. E com ela veio o fim da ilusão que eu insisti tanto em manter viva. Não precisei ligar pra ele, nem ele se explicou. Sumiu por mais de uma semana. Quando apareceu, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas eu olhei pra ele como quem olha pra um estranho. "Por que você não foi honesto comigo desde o começo?" Perguntei sem gritar, sem chorar. Ele baixou os olhos. Não tinha mais desculpa. "Eu tentei, Zilda. Juro que tentei gostar de novo. Mas quando a Maristela voltou..." Não deixei ele terminar. "Quando ela voltou, você me deixou. Só esqueceu de me avisar." Ele ficou em silêncio. Sentou no banco da sala. Tentou segurar minha mão. Afastei. A única coisa que eu disse foi: "Vai. E por favor, não volta mais. Tem mentiras que nos libertam." Mas essa me matou. Porque eu deixei. Quando o silêncio virou minha companhia de novo. Depois que ele saiu, a casa ficou do mesmo jeito. Mas o som era outro. Silêncio tem voz e ela grita quando a gente tá sozinha. Naquela noite em que mandei Anselmo embora, a casa pareceu encolher. Tudo ficou mais apertado, mais denso. O sofá parecia maior sem ele. A cama gelada, os talheres sobrando. Até o som da chaleira me fazia lembrar do barulho da voz dele, me chamando de minha flor. Mas a verdade é que ele já tinha ido embora fazia tempo. Só faltava o corpo sair. Voltei a acordar cedo. Sempre fui madrugadora, mas agora levantava antes mesmo do galo cantar. Só para não encarar a cama vazia por mais tempo. O café passou a ser para mim.
sem dividir a xícara, sem esperar elogio. Colocava um pouco no pires, como minha mãe fazia quando queria que esfriasse logo, e tomava olhando o vazio da varanda. No primeiro domingo sozinha, sentei na poltrona e olhei o relógio da parede por quase 1 hora, sem motivo. Só olhei. Os ponteiros girando me hipnotizavam. Cada segundo que passava era uma distância maior entre mim e tudo o que eu vivi com ele. O silêncio começou a se tornar presença. Ele sentava comigo. Ele me observava enquanto eu passava roupa, enquanto eu bordava toalhas que ninguém mais usava. Ele dormia ao meu lado, coberto com as lembranças que insistiam em voltar. E mesmo com toda a dor, eu não chorei tanto quanto achei que choraria. Porque, lá no fundo, bem no fundo, eu sabia que aquela história tinha prazo de validade desde o começo. O que me feriu mesmo não foi a ausência dele. Foi a ausência de respeito, de consideração, de verdade. Anselmo me tirou do meu silêncio para me colocar num outro, muito mais barulhento. Um silêncio que me fazia lembrar de todas as vezes que escolhi não ver, não ouvir, não sentir. Um silêncio que gritava: você sabia, sempre soube. Nessa fase, tive que reaprender a lidar com os meus próprios dias. E cada cantinho da casa trazia uma memória dele. O banquinho que ele preferia na cozinha, o livro que começou a ler e nunca terminou, a xícara que ele dizia ter gosto melhor. Comecei a tirar as coisas do lugar. Mudei o tapete da sala, troquei o pano da mesa, guardei as lembranças que doíam demais para continuar ali. Mas mesmo com essas mudanças, o silêncio continuava ali. Ele não faz bagunça, não ocupa espaço, mas pesa. E muito. Alguns vizinhos chegaram a perguntar por ele. Cadê o Anselmo, dona Zilda? Faz tempo que não vejo. Eu sorria e respondia. Foi cuidar da vida dele. E eu tô cuidando da minha. Mentira. Ainda não estava cuidando de mim. Eu só fingia, como fiz por muito tempo. Mas aos poucos comecei a perceber que o silêncio, apesar de cruel, também podia ser cura. No silêncio, a gente escuta a gente mesma. No silêncio, a gente se encara sem maquiagem, sem desculpa, sem distração. Passei dias inteiros sem falar uma palavra. E quando falei, foi pra mim mesma. Você vai sair dessa, Zilda. Não disse com convicção, mas repeti todos os dias. Até que um dia comecei a acreditar. Passei a andar mais pela vizinhança. Retomei minhas visitas na praça. Voltei a conversar com gente antiga, rir com gente nova. E, principalmente, voltei a olhar no espelho com respeito. O silêncio foi, sim, meu castigo. Mas também foi o que me ensinou que eu não sou metade de ninguém. Que amor não é aceitação de migalha. Que companhia boa é aquela que não nos faz duvidar do nosso valor. Anselmo me tirou do eixo, mas eu reencontrei o centro. E nesse reencontro, descobri que o silêncio também é resposta. E que, às vezes, ele é tudo o que a gente precisa para recomeçar. O dia em que ele tentou voltar. Tem gente que só dá valor quando perde. E tem gente que, quando volta, encontra uma versão da gente que já não cabe mais naquele velho amor. Foi numa quarta-feira, fim de tarde. O céu estava cor de chumbo, prenúncio de chuva. E eu estava ouvindo os passarinhos que ainda se arriscavam a cantar antes do temporal. Fazia semanas que eu não pensava mais no Anselmo com dor. Ainda lembrava, claro. Algumas memórias não saem nunca. Mas a ferida estava seca. Já era só marca. Eu estava regando minhas samambaias, que finalmente tinham voltado a crescer, depois de murcharem junto comigo, quando ouvi 3 batidas firmes no portão. Não esperei ninguém. Fui ver. Ali estava ele, Anselmo, o mesmo de sempre, mas ao mesmo tempo, outro. Vestia camisa clara, mais arrumado do que costumava estar. O cabelo penteado, barba feita, um jeito ensaiado de quem sabia que ia ter que pedir perdão. Zilda, posso entrar? Fiquei olhando por alguns segundos. Respirei fundo. Não abri o portão, mas também não mandei ele embora. Ainda. O que você veio fazer aqui, Anselmo? Ele baixou os olhos. Parecia mais velho, mais cansado. Talvez fosse só o peso da culpa. Vim te pedir desculpas. Vim porque não passou. Porque mesmo depois de tudo, ainda penso em você. Porque eu errei. E quero tentar de novo. Tentar de novo. Como se fosse fácil assim.
Olhei para ele e vi tudo o que vivemos, tudo o que foi bom, mas também vi tudo o que doeu, tudo o que ele quebrou sem olhar para trás. Ela te deixou? Perguntei sem rodeios. Ele demorou a responder, engoliu seco e então confirmou com um aceno quase imperceptível. Não importa como terminou. O que importa é que foi você quem sempre esteve comigo de verdade. A frase, dita assim, parecia bonita, mas eu já não era a mesma mulher de meses atrás. Você só tá aqui porque a outra te mandou embora. Anselmo, se ela tivesse ficado, você não teria me procurado. Ele tentou negar, tentou argumentar. Disse que só percebeu o valor que eu tinha depois que me perdeu. Que foi tolo, cego, burro. Usou palavras fortes, talvez para tentar me comover. Mas eu já não me comovia fácil. Fiquei em silêncio. Deixei ele falar, desabafar. Chorou. Disse que sentia minha falta, da minha comida, das nossas conversas, das nossas risadas. Falou até da minha gargalhada esganiçada que ele dizia odiar. Agora dizia sentir saudade. E eu ouvia, com o coração calmo, porque naquele momento eu já sabia. Não era amor o que ele sentia, era arrependimento. E arrependimento não reconstrói o que a mentira destruiu. Você não tá apaixonado por mim, Anselmo. Tá arrependido da escolha errada. Mas isso não é suficiente para voltar. Ele tentou mais uma vez. Chegou até a pôr a mão no portão. Mas foi aí que eu disse: você já me deixou uma vez sem olhar para trás. Eu precisei me refazer sozinha. E agora que eu consegui, não vou me desmontar para caber no que você quer. Eu não sou mais a mesma. O silêncio entre nós foi tão forte que até os grilos pararam de cantar. Ele me olhou com olhos molhados. Mas dessa vez, eu não senti pena. Senti força. Porque pela primeira vez, era eu quem estava no controle. Ele deu um passo atrás. Sabia que era o fim de verdade. Cuida de você, Zilda. Sempre fui um homem de sorte por ter você. Eu assenti com a cabeça. Mas não disse nada. Fechei o portão devagar. Virei as costas. Voltei para as minhas samambaias. E naquele momento, percebi. A vida tinha voltado a florescer. Não porque ele queria voltar, mas porque eu escolhi seguir. Quando eu me escolhi pela primeira vez. A vida inteira eu coloquei todo mundo na frente. Os filhos, os maridos, os problemas dos outros. Um dia olhei no espelho e perguntei: e você, Zilda? Quando vai ser sua vez? Depois que Anselmo se foi, pela última vez, a casa ficou em paz. Não era uma paz alegre, cheia de festa. Era uma paz silenciosa, firme, de quem finalmente se libertou da dúvida, da angústia, da espera. Mas ainda havia uma tarefa: cuidar de mim. E foi a parte mais difícil, porque a verdade é que a gente, mulher de outra época, não aprendeu isso. A gente aprendeu a servir, a ceder, a cuidar dos outros até esquecer da gente. Foi assim com meu primeiro marido, com os filhos, com os vizinhos, com todo mundo. E também com o Anselmo. Sempre achei bonito ser forte. Mas, no fundo, eu estava só cansada. Então decidi que ia começar pequeno. No primeiro domingo fiz um bolo só pra mim. Comi a primeira fatia quente, com manteiga derretendo por cima. E sorri. Na segunda fui ao salão. Cortei o cabelo. Saí de lá me sentindo 10 anos mais jovem. Não por vaidade, mas porque aquele espelho finalmente me devolvia uma imagem que eu reconhecia. Era eu ali, não a mulher que esperava, que chorava, que implorava. Era Zilda, inteira, viva. Comecei a caminhar todos os dias. Me inscrevi num grupo de leitura da biblioteca. Conheci outras senhoras, cada uma com sua história, suas dores, suas coragens. A gente ria, trocava receita, trocava conselho. E nessas trocas, fui me reconstruindo. Certa vez uma delas me disse: Zilda, você tem uma luz, sabia? E eu fiquei com vontade de chorar, porque fazia anos que ninguém via luz em mim, nem eu mesma. Foi então que percebi. Eu tinha me apagado por alguém que nem sequer soube cuidar da chama. Comecei a escrever. Um caderno antigo virou meu confidente. Contava meus dias, minhas memórias, meus sentimentos. E com o tempo, aquele caderno me mostrou algo que eu nunca tinha enxergado. A minha história era bonita. Com dor, com tropeço, mas bonita. Porque era minha. Passei a tirar fotos.
De flores, de pratos que cozinhei, de mim mesma. Até selfie aprendi a tirar. No começo achei bobeira. Depois percebi que era só mais uma forma de me ver. De verdade. Um dia me olhei no espelho e disse em voz alta: você é suficiente e merece ser feliz, sem precisar se diminuir para isso. Chorei, mas dessa vez foi um choro de alívio. Como se, depois de décadas, eu finalmente me desse permissão para existir sem pedir desculpa. Também voltei a sorrir com mais facilidade. E, por incrível que pareça, até recebi uns galanteios na feira. Dona Zilda, esse batom combinou com sua alma, disse um senhor simpático com chapéu de palha. Ri, não por interesse, mas por leveza. Porque era gostoso saber que, mesmo aos 72, ainda havia beleza em mim. Não a que os outros veem, mas a que eu finalmente comecei a enxergar. E não me apaixonei de novo. Pelo menos não por outra pessoa. Me apaixonei por mim. Pelo meu jeito, pela minha história, pelas minhas rugas que contam tudo o que vivi. Pelo meu jeito de rir alto, de cuidar das plantas, de andar descalça quando chove. Eu me escolhi. Pela primeira vez. E olha, foi libertador. Descobri que não preciso de alguém para me completar. Eu sou completa. Com minhas falhas, meus erros, meus acertos, com tudo que passei e tudo que ainda quero viver. Hoje, quando alguém me pergunta se não me sinto sozinha, eu respondo: solidão é viver ao lado de quem nos diminui. Isso eu não aceito mais. Porque agora minha companhia favorita sou eu mesma. E quer saber? Zilda vale a pena. Sempre valeu. O dia em que olhei para trás sem me ferir. Olhar para trás não precisa ser reviver a dor. Pode ser reconhecer o que passou, agradecer pelo aprendizado e seguir em paz. Com o tempo, percebi que a dor não precisava mais ser minha companheira constante. Ela virou uma sombra leve, que me acompanhava, mas não me definia. Comecei a olhar para tudo o que vivi com um novo olhar. Para o Anselmo, para a traição, para o silêncio, para a minha própria força. Aprendi que não sou vítima da minha história, mas protagonista da minha vida. Naquele dia, sentada na varanda com o sol da tarde acariciando meu rosto, pensei: Zilda, você chegou até aqui, e é hora de celebrar isso. Peguei meu caderno, o mesmo que me acompanhou nas noites tristes, e escrevi uma carta para mim mesma. Uma carta de amor, de perdão, de reconhecimento. Não era uma carta para ele, nem para Maristela. Era para mim. Para aquela mulher que sofreu, que chorou, que quase desistiu, mas que escolheu viver. E foi assim que finalmente consegui olhar para trás, sem sentir rancor, sem sentir dor. Apenas gratidão. Gratidão por ter aprendido a me amar, a me respeitar, a me escolher. E essa paz, meus queridos, é o maior presente que a vida pode dar. A força de recomeçar. A vida da Dona Zilda é um lembrete para todos nós de que, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança pode florescer. Basta a gente ter coragem para se olhar no espelho e decidir: eu mereço mais. Ela nos mostra que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar, mesmo quando o coração pesa, mesmo quando a alma chora. Que a traição, o silêncio e a dor podem até fazer parte da nossa história, mas nunca definir quem somos. E, acima de tudo, que o maior amor que podemos cultivar é o amor por nós mesmos. Incondicional, verdadeiro e transformador. Que a história da Dona Zilda inspire você a nunca desistir de si, a se colocar em primeiro lugar e a lembrar sempre que, independente do que aconteça, você é completa, inteira e digna de felicidade. Obrigada por acompanhar essa jornada. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que tocam o coração e mostram o poder de recomeçar. Até a próxima, com mais histórias de vida e superação. Com carinho, Zilda. Um abraço e um beijo. Até mais!